Olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira videoaula, terceira e última videoaula da nossa disciplina Educação, Sociedade e Trabalho, do curso Infraestrutura Escolar. Bom, como foi abordado nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, nós falamos desde o início da formação, das transformações sociais que aconteceram no século XX, que aconteceram do século XIX para o século XX, até chegar na sociedade que nós temos hoje. Hoje nós vamos entender um pouco sobre como está formado a sociedade atual a partir dessas transformações que ocorreram ao longo do século. Nós vamos também entender as relações de trabalho na produção dos bens em sociedades anteriores à burguesia, como que acontecia esse trabalho antes e como acontece esse trabalho hoje. Nós vamos entender também as formas de administração capitalista, porque o sistema capitalista ele tem uma forma de administrar própria desse sistema, que essa forma de administração também repercute na administração escolar. Também vamos entender um pouco da doutrina neoliberal, que é a doutrina que rege, que rege o governo de muitos países, no caso o Brasil, e a reestruturação da produção capitalista, que provocou mudanças no mundo do trabalho e ocasionou reformas no Estado. E também vamos entender os reflexos dessas transformações na escola e o papel e o compromisso social dos trabalhadores da educação nesse processo. Como nós poderemos, profissionais da educação, atuar nessa sociedade que nós temos hoje. Bom, primeiro nós vamos entender como se dá o mundo do trabalho. A união entre o capital e o trabalho assalariado é fundamental para a geração de bens. Como? Toda vez que existe um capital a ser investido, precisa-se de uma força de trabalho, que é a mão de obra do trabalhador, que será a mão de obra assalariada, para se produzir os bens materiais, certo? Então, os bens materiais são apropriados pelo capitalismo, que os vende no mercado. Ele produz o capital, produz aquele bem material a partir da força de trabalho do assalariado e vende, transforma isso em mercadoria para o mercado. A principal fonte de lucro da classe burguesa é a exploração do trabalho assalariado, pois o trabalhador não recebe por toda a sua atividade realizada. A produção da mercadoria gera riquezas que são mal distribuídas na sociedade. Então, a partir do momento que o trabalhador ele produz a riqueza para o dono do capital, ele fica com uma pequena parte muito inferior à que ele produziu e o restante de toda aquela produção, a riqueza que é gerada a partir daquela produção fica todo com o dano do capital. Então, observa-se aí a mal divisão daquela riqueza produzida. A mal distribuição dessa riqueza acarreta muitas desigualdades sociais, entre elas a fome e a pobreza. Então, mas será se sempre foi assim? Sempre houve essa divisão mal distribuída da riqueza produzida pela sociedade? Vamos ver. Nas sociedades primitivas, retiravam-se da natureza, as pessoas retiravam da natureza tudo que eles tinham para se alimentar. Eles não tinham nenhuma espécie de produção própria. Eles tiravam da natureza para se alimentar. Eles eram nômades, eles mudavam de tempo em tempo de locais para procurar o melhor alimento. O trabalho humano começa a ter maior interferência na natureza quando o homem passa a produzir seu próprio alimento. A partir do momento que o homem começa a produzir seu alimento, ele interfere na natureza e muda sua forma de trabalho. A cooperação nessa época era a base das relações sociais nas comunidades primitivas. Tudo que era produzido era dividido com toda a comunidade. Não existia a propriedade privada, nem dos meios de produção. Assim, a terra era o principal meio de trabalho. Era de toda a comunidade. E os produtos delas extraídos também. Então, não havia propriedade privada. Tudo que era produzido era dividido com todos e, assim, havia uma divisão justa do que era produzido. Não existia nem rico e nem pobre. Todos eram iguais. Com a diversificação das atividades, vai surgindo uma divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, pois, com o passar do tempo que foi diversificando as formas de trabalhar, existiu aquele grupo de pessoas, aquela comunidade que dirigia o trabalho manual. Então, a partir desse momento, começou-se a divisão do trabalho, entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, aquele que é
dirigir os trabalhadores. Na civilização, quando deu início à civilização, tudo mudou, inclusive houve toda essa transformação da sociedade. A relação de trabalho foi a que mais se transformou. A sociedade viu-se dividida em classes sociais, o dominante, o dominado. O dominante é aquele do trabalho intelectual e o dominado é aquele do trabalho braçal. A divisão era entre trabalho intelectual e trabalho manual. Passa a ser uma característica de todas as sociedades onde existia a exploração do trabalho. Tal divisão foi reforçada pela educação. Porque, como nós vimos na aula anterior, a educação, a forma de ensino oferecido na escola era diferente para aquele que ia desenvolver o trabalho intelectual e para aquele que ia desenvolver um trabalho manual. Então, a partir desse momento, a divisão social do trabalho na sociedade influenciou a forma de ensino nas escolas. Isso resultaria em uma sociedade dividida entre ricos e pobres, dominantes e dominados e exploradores e explorados. Bom, as relações sociais no modo de produção capitalista. O capitalismo, o que seria esse capitalismo? O capitalismo é uma forma de produção de bens que se apoia na propriedade privada e na exploração do trabalho assalariado. Só existe o sistema capitalista porque existe essa propriedade privada. A pessoa que é o dono da empresa, que emprega o trabalhador, que vai explorar a mão de obra com base em um salário baixo que não representa nem 1% do que é produzido pela empresa. Então, o proprietário emprega o operário e explora o seu trabalho. Portanto, as relações sociais estabelecidas para produzir os bens e as riquezas são relação de exploração do trabalho alheio. Então, o sistema capitalista ele existe para explorar o trabalho do outro, do trabalho do operário, do trabalho do trabalhador assalariado. Então, a produção de bens do sistema capitalista visa mais e mais o lucro e não a satisfação das necessidades da população. Então, cada vez quanto mais o trabalhador produzir, mais ele vai gerar lucro para a empresa e menos ele vai receber daquele produto que ele está gerando. Então, uma outra característica da produção de bens materiais do capitalismo é a divisão do trabalho. Com o tempo, houve a divisão do trabalho. Começou-se a fazer a produção, como aumentou o consumo, então aumentou também o tanto de bens que eram produzidos. Então, houve a divisão do trabalho. Então, dentro das fábricas, houve uma divisão do trabalho, que era aquele que gerenciava o processo de produção dentro da empresa, mas ele não era o dono da empresa, ele só gerenciava a produção. Então, dentro da empresa, existia sempre a hierarquia do que nós chamamos de chão da fábrica, até chegar nos dirigentes da empresa. Então, o sistema capitalista, como todo sistema, como todos esses sistemas que como esse sistema desigual que nós conhecemos durante o nosso curso, durante a nossa disciplina, vocês perceberam que é um sistema capitalista que causa conflito entre duas classes, que é a classe da burguesia e a classe trabalhadora. Então, onde existe conflito, existe crise. Então as crises sempre acompanharam o sistema capitalista, desde sempre. Elas aconteceram em razão das lutas entre capitalistas e trabalhadores, a falta de controle do governo sobre o mercado e da concorrência dos capitalistas por mais lucro. Então, a partir do momento que existia a busca por mais lucro, cada empresa queria lucrar mais, queria vender mais, então houve o que? A concorrência. E nessa época, gente, quando começou o início do capitalismo, o Estado ele não intervia nos negócios capitalistas. Então, isso aí também ocasionou muito conflito, onde teve a crise. Inclusive, o exemplo da crise do sistema capitalista, que nós podemos falar aqui, é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que foi um baque para o sistema capitalista. Que a partir dessa quebra da Bolsa de Nova York, o sistema capitalista começou a se rever e fazer uma reconstrução desse sistema. Então, a partir daí, a classe dominante tentou refazer que nós chamamos de o estado do bem-estar.
O que seria esse estado do bem-estar? Em outras formas de dominação, que acalmasse os trabalhadores e permitisse uma continuidade da burguesia e as formas de uma forma mais tranquila. Eles queriam que o Estado intervisse no sistema capitalista para acalmar os ânimos da classe trabalhadora, que cada dia que passava estava mais em confronto com a classe burguesa. O modelo de organização social e econômica que fosse resultado de um acordo entre o governo, burguesia e trabalhadores. Então, eles pediam a intervenção do Estado para que pudesse acalmar os ânimos da classe trabalhadora e assim propor um resultado que fosse bom para o governo, para a burguesia e para os trabalhadores. Então, daí surgiram as lideranças sindicais, com as lideranças sindicais, o que eles fizeram? O acordo que o Estado fez e a burguesia fez com a classe trabalhadora foi o seguinte: as lideranças sindicais renunciaram ao socialismo, mas teriam que garantir a garantia de pleno emprego para os trabalhadores. Renunciaria o socialismo para garantir o sistema capitalista, mas para isso as empresas tinham que garantir o pleno emprego. Como que ele ia garantir o pleno emprego? Abrindo mais vagas de trabalho. E caberia ao Estado redistribuir os recursos para financiar a educação, a saúde, a assistência social e vários direitos do trabalhador. Então, o Estado, as empresas iam abrir o mercado de trabalho e o Estado iria colocar mais recursos na educação, na saúde, na assistência e vários direitos e melhorar o direito dos trabalhadores. Então, a partir daí, aconteceu com o estado do bem-estar, aconteceu a reestruturação capitalista. O que seria essa reestruturação capitalista? A burguesia, para reverter a diminuição da lucratividade, foi adotada a chamada doutrina neoliberal. O que seriam os ideais neoliberais? Os ideais neoliberais pregavam a manutenção de um Estado forte, que quebra o movimento sindical e garante a estabilidade monetária. O Estado mais rigoroso no controle dos gastos sociais e um Estado tímido na intervenção econômica. O que acontecia? O Estado ele deveria gastar menos no social e investir mais capital nas empresas, porque as empresas elas estavam num momento de crise tão grande que elas não conseguiam se reerguer no mercado. Então, o que eles proporam para o Estado? Que o Estado diminuísse os gastos, que houvesse um controle de gasto social, não intervisse tanto na economia, mas que também trouxesse investimento para essas empresas. Então, a partir daí, nós podemos ver que é o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje? É o teto de gasto para os serviços públicos, para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, isso aí já é fruto dessa política neoliberal que começou há décadas atrás. Para o neoliberalismo, o Estado é ineficiente e o livre mercado assegura o bem-estar. Então, o Estado não deve intervir na economia, as pessoas vão fazer o livre comércio dentro do Estado, mas, em contrapartida, o Estado também vai manter o controle, não vai investir tanto no sistema na sociedade para sobrar dinheiro para ser investido no capital e, assim, melhorar o sistema capitalista. O sistema neoliberal tem como base 3 pilares. O primeiro pilar é a privatização de uma série de empresas públicas. O que nós podemos observar de duas décadas atrás, mais ou menos 2 décadas atrás, é uma série de empresas sendo privatizadas aqui no Brasil, de telecomunicações, empresas de energia, entendeu? Então, com essas privatizações, o Estado vendia essas empresas a um preço muito inferior do que elas valiam, e quando vendia essas empresas, ainda era financiado com dinheiro público. Então, nessa privatização, quem perdia era a sociedade, porque tinha o seu dinheiro usurpado, que seria para ser investido na saúde, para emprestar para os empresários e investir nas suas próprias empresas. Também a desregulamentação das atividades econômicas e sociais, baseada na superioridade da eficácia do mercado e em relações de burocratismo estatal. Porque antes existia uma burocracia muito grande para as empresas dentro do mercado. Então, o neoliberalismo pregava o quê? Que deveria haver uma desburocratização, acabar com essa burocracia estatal para tornar as empresas mais eficientes. O terceiro e último pilar é a reversão de padrões de proteção social conquistado no estado de bem-estar social após a Segunda Guerra Mundial, quanto à educação, à saúde, à habitação, à segurança
e o seguro-desemprego. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que inclusive foi no governo de Getúlio Vargas, o trabalhador ele teve uma série de conquistas, que foram as leis trabalhistas, melhorou a educação, abriu um número grande de vagas nas escolas, a saúde melhorou. Então, o neoliberalismo disse que o Estado tinha que rever essas conquistas para não influenciar na economia. O que foi o resultado disso, dessa política neoliberal que foi implementada na sociedade atual, na sociedade contemporânea? O governo diminui os recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social, para a reforma agrária e outros direitos sociais em nosso país. Direitos sociais que em nosso país nunca foram prestados de forma digna a todos os trabalhadores. Então, com essa política neoliberal, é o que nós estamos vivendo hoje, todas essas consequências que nós temos hoje, da violência, da escola que não é de qualidade, a saúde que não é de qualidade, é reflexo dessa política neoliberal que foi adotada pelo governo brasileiro nos últimos 20 anos. Então, o papel e o compromisso social dos trabalhadores em educação. Então, diante desse contexto, diante dessa realidade que nós temos hoje, com base nessa política neoliberal implantada pelo governo, que se instalou essa sociedade que nós temos hoje, qual é o nosso papel diante dessa sociedade que nós temos agora? O que nós temos que fazer para melhorar para transformar essa realidade? Então, o papel e o compromisso social dos trabalhadores da educação, a visão de um caráter neutro da escola, a verticalização das decisões. O que acontecia? Dentro da escola, sempre mesmo que tenha a direção que é eleita democraticamente, as decisões elas sempre vão de cima para baixo. Sempre vem o governo federal que envia as decisões, vai para o estado até chegar no poder municipal. Então, as decisões não partem da classe dos trabalhadores em educação, não partem daquelas pessoas que estão sendo beneficiadas pela educação, que é a sociedade. Sempre parte de cima para baixo. Então, muitas vezes, nós não temos nossos direitos resguardados, nós não temos nossa dignidade sendo respeitada dentro da escola. Com o domínio da doutrina neoliberal, iniciativas inovadoras na administração empresarial também foram introduzidas na administração escolar. Inclusive, na administração, hoje a escola ela é administrada em forma de empresa. O que se observa hoje na escola? Mesmo que tenha a eleição nas escolas hoje, que é chamada gestão democrática, o que você se observa? É que a escola, de certa forma, ela é administrada como uma empresa. Por quê? O governo federal envia os recursos, o recurso X para a escola, e ele já diz uma planilha o que poderá ser gasto aquele recurso. Então, de certa forma, não atinge a necessidade da escola, porque a escola não faz um cronograma de gasto voltado para aquela realidade da escola. É uma planilha de gasto que vem do governo federal. Então, isso é uma forma de administração de empresas capitalistas. A implementação de reformas da educação ao longo da década de 90 levou o Estado brasileiro a se distanciar de suas responsabilidades com a democratização de ensino. Então, com as reformas da educação que aconteceu, como eu já falei para vocês, nas duas últimas décadas, o que aconteceu? Diminuiu a responsabilidade do Estado com a educação e a democratização, viu-se a democratização da escola diminuir, porque não tivemos mais uma qualidade do ensino que era desejado com a Constituição de 88, que dizia que deveria ser oferecido, o Estado tinha o dever de oferecer uma educação de qualidade para todos os brasileiros. Medidas governamentais, quando inspiradas no modelo neoliberal, podem possibilitar ou retardar a oferta de um ensino de qualidade e realmente participativo para todos os cidadãos. Então, refletindo sobre essa realidade que nós acabamos de analisar, sobre essa política neoliberal que beneficia mais o sistema capitalista do que a própria sociedade, do que a própria população, que precisa desses benefícios, que precisa de uma melhoria na qualidade da saúde, que precisa da educação, que precisa de moradia, de todos esses benefícios que dá dignidade à população. Então, diante disso, nós podemos refletir acerca da sociedade que nós temos hoje, levando em consideração o que estudamos sobre as sociedades neste módulo. Como você encara o seu papel de cidadão e profissional da educação? Você, como trabalhador em educação que atua no interior das escolas, que caminho pretende seguir diante das alternativas apresentadas pelos pensadores da sociedade? Você pretende
seguir aquele caminho conservador, que quer conservar o sistema capitalista como ele está, ou aquela perspectiva crítica, que quer formar cidadãos críticos para transformar a realidade que nós temos hoje, tornar a sociedade mais justa e lutar pelos seus direitos à dignidade e à cidadania? Diante dessas questões, na sua opinião, na sua visão de trabalhador da educação, qual que você deve seguir? Qual que, na sua opinião, é a melhor para a nossa sociedade? Enfim, qual maneira de enxergar a relação entre educação e sociedade que mais sensibilizou? Qual a relação que você achou mais interessante? Foi aquela educação que oprime, que prega as falsas ideologias da sociedade capitalista, ou aquela escola que forma cidadão crítico para ser participativo na sociedade? Cidadãos críticos que se movimentam a favor dos seus direitos? Qual é a maneira de enxergar a relação entre a educação e a sociedade que mais lhe sensibilizou? É aquele aluno passivo que recebe as informações do professor, que reproduz as ideologias da sociedade burguesa? Ou é aquela formação de aluno que forma para a formação para a cidadania, que critica o sistema, que luta pela igualdade social, que luta pela justiça, que vai de encontro à hegemonia da classe burguesa? Então, diante disso, o que nós podemos entender? Que o profissional da educação, ele tem um papel fundamental nesse processo de transformação social, porque a partir do conhecimento que ele tem sobre a sociedade, a partir do conhecimento que ele tem sobre a educação, ele pode se transformar a sociedade a partir da forma de cidadão, a partir da forma como ele está conduzindo a formação de cidadãos dentro da escola. A maneira como ele se relaciona com o aluno, a maneira como ele transmite a informação, a maneira como ele leva o aluno a pensar, a maneira como leva o aluno a refletir sobre essa sociedade que nós temos hoje. Então, a partir disso, só será possível essa transformação social a partir do momento que o aluno, que o cidadão se torna crítico e participativo dentro da sociedade. Então, mesmo com todas essas questões que nós acabamos de falar, houve muitos avanços nos últimos anos na educação. Quais foram esses avanços? A Constituição de 88 e a LDB, que determinaram uma gestão democrática nas escolas, no sistema de ensino, o ensino fundamental passou a ser ofertado para todas as crianças. Houve também um aumento na oferta da educação infantil e em creches, do ensino médio, a arrecadação de mais impostos, onde 25% são destinados à educação pública. A reforma neoliberal também influencia no trabalho desenvolvido na escola. Tem impedido a construção de uma educação realmente democrática, marcada por relações participativas em ambiente escolar e o ensino de qualidade para todos os brasileiros. Inclusive, os servidores da escola são atingidos pelas reformas do Estado sobre a orientação neoliberal. A escola pode desempenhar um papel importante na construção dessa nova sociedade. Os profissionais da educação podem contribuir com esse papel transformador da escola, assumindo voz ativa em seu local de trabalho. Então, diante dessas questões, o que nós podemos refletir? Os alunos da escola em que você trabalha conseguem ingressar nas universidades públicas? Os professores da escola que matriculam seus filhos os professores da escola que você trabalha matriculam seus filhos na escola pública? Os profissionais da educação se sentem pertencer a qual classe social? A classe burguesa, a classe média ou a classe pobre? Quais são os interesses da classe média? São diferentes da classe trabalhadora? Você percebe alguma diferença social entre os professores e os funcionários da sua escola? O grau de instrução e o diploma profissional tem alguma coisa a ver? Dentro dessa realidade, o que você percebe? Porque a partir do momento onde eu me identifico com a classe social, é que eu vou lutar por ela. Se eu me identificar que eu sou de uma classe burguesa, eu vou lutar para a manutenção da minha classe. Se eu me sinto de uma classe média, eu vou lutar para a manutenção da minha classe. Se eu me sinto que eu sou da classe pobre, eu vou lutar para o estabelecimento ou a melhoria da minha classe. Então, a partir disso, serve para uma reflexão para que de que maneira nós podemos mudar essas relações de trabalho dentro da escola. De que maneira eu posso transformar a sociedade a partir da minha atuação dentro da escola para transformar a sociedade, para transformar a sociedade e seguir para transformar a sociedade e colocar ela da forma como nós desejamos e uma sociedade mais justa para todos.
Então, gente, o que nós podemos perceber na nossa terceira e última videoaula? Que a sociedade, ela sempre foi dividida em classes, né? Desde a evolução, ela sempre foi dividida em classes, mas que nós podemos superar isso através da formação de cidadãos mais participativos. E nós, trabalhadores da educação, nós temos esse papel fundamental de transformador social, a partir da nossa atuação ativa, tanto na escola como na sociedade. Então eu espero que tenha dado para vocês entender e tomar isso como uma reflexão para a atuação futura de vocês na escola. Bom, gente, essa é a nossa terceira videoaula. Com a terceira videoaula nós encerramos as 3 videoaulas que seriam para a nossa disciplina. Então, foi muito bom estar com vocês esse período. Agora nós vamos continuar continuidade nas atividades nas aulas presenciais. Então, espero que essas videoaulas tenham contribuído para a reflexão de vocês acerca das atividades desenvolvidas na escola.